Alexandre Carvalho, do Projeto Bendip, retornando para comentar o segundo dia de competições do Campeonato Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria, Campeonato Mundial de 2023. Foram disputadas várias finais no dia. Na parte da manhã tivemos a final da marcha de 20 quilômetros, a marcha feminina, em que a vitória ficou com a espanhola Maria Pérez, que conquistou a medalha de ouro em 1 hora 26 minutos e 51 segundos. Foi a única competidora a cumprir a distância dos 20 km em menos de 1 hora e 27. A medalha de prata ficou com a australiana Jemima Montag, com 1 hora 27 e 16. E a italiana, campeã olímpica, Antonella Palmisano, ficou com a medalha de bronze, com 1 hora 27 e 26. Palmisano é a atual campeã olímpica na distância. Outra favorita, campeã mundial, Kimberly Garcia León, do Peru, ficou apenas na 4ª colocação. Se não me engano, ela foi campeã mundial em 2022. A mexicana González foi a 5ª colocada, a equatoriana Morejon a 6ª, a chinesa Zheng Xiama ficou apenas na 7ª colocação. A China, que é muito tradicional nessa prova, acabou decepcionando, e tinha a Hong Liu também na prova, e outras competidoras de grande retrospecto em termos de resultados. E a brasileira Viviane Lira foi a 8ª colocada. Tivemos, portanto, 8 competidoras. Não houve repetição de países nessas 8 primeiras colocações, o que demonstra que foi uma prova que não apresentou um país dominante. E, curiosamente, a América Latina aparecendo com 4 competidoras dentre as 8 melhores. E países de língua latina, como a Itália e a Espanha, conseguindo aí também se colocar no pódio. A Espanha com a medalha de ouro e a Itália com a medalha de bronze. China e Austrália complementaram a lista dos 8 primeiras colocadas. Um grande resultado aí para a espanhola, que é a foto dela, e realmente muito importante essa vitória da Espanha. A Espanha que já havia, com Martín, conquistado a medalha de ouro na prova masculina. O salto em distância foi a outra prova, uma prova de campo, que a prova feminina. A disputa realmente deveria ser entre a Sérvia, a Ivana Vuleta, e as norte-americanas. A norte-americana Tara Davis assumiu a liderança com 6,91, mas a Ivana Vuleta, durante a prova, se não me engano, na segunda tentativa, segunda ou terceira tentativa, fez 7,05, e depois, na 5ª tentativa, com 7,14, realizou um salto fantástico e conquistou a medalha de ouro. E com o seu resultado de 7,14, ela também assumiu a liderança do ranking mundial. A norte-americana Tara Davis Woodhull ficou com a medalha de prata, e a disputa pela medalha de bronze foi dramática, já que a romena Alina Rotaru Kotman conquistou a medalha de bronze com 6,88, batendo Eze Brumi, da Nigéria, que até a última rodada de saltos estava garantida no pódio. A prova foi muito disputada, aí 6 centímetros separando a medalhista de bronze da 6ª colocada, mas o nível poderia ser um pouco melhor. Apenas uma competidora saltando, rompendo a barreira dos 7 metros. A brasileira, a Letícia Ouro Melo, medalhista de bronze em 2022 no Campeonato Mundial, ficou apenas com a marca de 6,12 e amargou a 12ª colocação. Ao menos ela conseguiu, na fase de classificação, garantir posição para disputar a final. Aqui a foto da Ivana Vuleta, da Sérvia, que era Stepanovic, fazendo o seu salto. Aqui a linha amarela, essa linha amarela que ela ultrapassa. A linha amarela era a marca da medalha de ouro, a de prata e a de bronze, Essas 3 linhas aqui, que é um efeito da televisão. E a Vuleta conseguiu passar essa marca aí, que era o 7,05, chegando a 7,14. Um grande resultado da competidora da Sérvia. O lançamento de martelo masculino também provocou grandes surpresas. Aliás, uma grande surpresa. Os poloneses sempre favoritos, com o Paweł Fajdek e com o Wojciech Nowicki campeão olímpico. O Bence Halas da Hungria, também um outro forte concorrente.
de certa forma, colocaram-se entre os melhores, Mikhailo Kohan da Ucrânia também, porém, a grande surpresa, mas grande surpresa mesmo, um país sem tradição na prova do martelo, o Ethan Katzberg, de apenas 21 anos, fez um resultado brilhante com 81 metros e 25, garantiu a medalha de ouro, batendo o Wojciech Nowicki da Polônia, que ficou com a medalha de prata com 81,02, o campeão olímpico Nowicki, e o húngaro, o Ben Serhalas, ficou com a medalha de bronze com 80,82. 43 centímetros, de certa forma, aí separaram esses três grandes atletas. O Paweł Fajdek da Polônia, várias vezes campeão mundial, acabou ficando apenas na quarta colocação. De certa forma, o Nowicki e o Fajdek estão já veteranos, e estamos vendo aí uma mudança nos países aí que podem dominar essa prova. O Mikhailo Kohan, apenas na quinta colocação, acabou sendo uma decepção. Quando ele era novo, ele já tinha resultados na casa de 77, 78 metros, com 18 anos de idade, 19. Havia uma grande possibilidade de dar uma evolução nessa metragem, com isso ele garantir posições de medalha, mas ele acabou estagnado, ficou em quarto lugar nos últimos Jogos Olímpicos, em 2021 em Tóquio, mas ele acabou ficando estagnado e realmente não evoluiu na prova. Os norte-americanos, Daniel Half e Ruud Winkler, conseguem bons resultados dentro do ranking mundial, inclusive o Ruud Winkler é famoso por fazer vários lançamentos lá nos Estados Unidos acima dos 80 metros, inclusive liderar o ranking mundial, mas acabaram aí ficando em sexto e oitavo lugares. E o norueguês, o Eivind Henriksen, medalhista olímpico em 2021, ficou apenas na sétima colocação. O Katzberg melhorou nesse ano, nessa temporada, sua marca em mais de 4 metros, o que é um resultado fantástico. E com isso ele entrou nessa briga aí dos melhores do mundo na prova. Realmente uma surpresa, ele liderou a fase de classificação, também com resultado surpreendente, 81 metros e 18, e daí cravando 81,25 para conquistar a medalha de ouro. Canadá, a grande zebra desse dia de competições, com a vitória de Ethan Katzberg. Agora, com esse resultado, ele não será mais tido como zebra. Aqui a prova feminina do heptatlo, uma prova com nível técnico baixo, não assim tão alto. A norte-americana Anna Hall liderou a competição no primeiro dia, estava bem, mas a Katarina Johnson-Thompson do Reino Unido, que inclusive foi campeã mundial em 2019, ela tomou liderança nas últimas 3 provas e garantiu a medalha de ouro, superando a Anna Hall por apenas 20 pontos. 6.740 pontos para a britânica Katarina Johnson-Thompson e 6.720 para a norte-americana Anna Hall. A disputa entre as duas será empolgante, poderá ser empolgante nos Jogos Olímpicos de Paris, embora eu creia que em Paris outras competidoras poderão surpreender. Anouk Vetter da Holanda ficou com a medalha de bronze, uma disputa também acirradíssima com as outras competidoras, como a húngara Xenia Krisank, na quarta colocada, a húngara, a outra holandesa, a Emma Westervegel, na quinta colocação, Norwitz da Bélgica em sexto, a Alemanha com Sophie Weissenberg em sétimo e outra norte-americana, Cherry Hawkins, na oitava colocação. Uma disputa empolgante entre a Katarina Johnson-Thompson e a Anna Hall, porém resultados não muito significativos. Lembrando que as marcas expressivas dessa prova estão acima dos 7.000 pontos. Aqui a foto, a Katarina Johnson-Thompson realizando o salto em altura e também cruzando na frente da Anna Hall, aqui a prova de 200 metros. Grande resultado para a Katarina Johnson-Thompson. A prova dos 10.000 metros também reservou grandes emoções, porém, o que está ocorrendo nesse campeonato mundial é que as disputas estão sendo realizadas com forte calor e muito também por causa do horário
das provas para beneficiar os competidores de provas mais rápidas, que atraem grande atenção do público. E com isso os atletas, né, das longas distâncias acabam sendo submetidos ao intenso calor. O Joshua Cheptegei de Uganda mais uma vez conquistou a medalha de ouro. Acredito que ele tenha sido tricampeão mundial nessa prova, com 27,51,42. O Daniel Ebenio do Quênia estava em terceiro lugar, mas de repente o Selemon Barega, o campeão olímpico Selemon Barega, parou ali na linha de chegada. O Ebenio o ultrapassou e o Barega ficou com a medalha de bronze. Creio que ele não tenha percebido a chegada do Ebenio e porque estava numa disputa intensa contra o ugandense Cheptegei. Curioso aí que Quênia e Etiópia eram os países dominantes nas provas de fundo do atletismo masculino, também no feminino, né, nas provas de fundo do atletismo masculino e feminino, países africanos, Quênia e Etiópia, e Uganda, com o Joshua Cheptegei, entrou tem o Jacob Kiplimo também muito forte, o Uganda entrou nessa briga e agora passa a ser mais uma força dentro do continente africano, e com isso Quênia e Etiópia têm que ceder espaço para Uganda, tanto que o quarto colocado, o etíope Berihu Aregawi, poderia ser um medalhista de bronze, e o outro queniano, Bernard Kibet, ficou na quinta colocação. Os resultados: Mohamed Ahmed em sexto, Burundi com Rodrigo Kiwizera em sétimo, e outro queniano, Nicholas Kipkorir, ficando na oitava colocação. Curioso aí o domínio quase completo dos africanos na prova, porém os resultados horríveis perto dos grandes resultados que esses atletas já produziram. Não tão horrível assim, vamos dizer, mas muito distante, né, dos recordes mundiais, aliás, do recorde mundial. Aqui a foto, né, o Ebenio atrás do Barega, a Barega acabou sendo ultrapassado pelo Ebenio, e o Cheptegei à frente, conquistando a medalha de ouro. Aqui de novo a foto do Cheptegei com a bandeira ugandense. Aí agora a final masculina dos 100 metros, uma prova que foi assim, reservou algumas surpresas, né, como o Akane Simbine sendo eliminado da África do Sul, sendo eliminado na fase de classificação, o Marcel Jacobs da Itália, o campeão olímpico de Tóquio em 2021, acabou também ficando de fora. O Fred Kerley dos Estados Unidos, o campeão mundial de 2022, também ficou fora. E durante as semifinais, o Blake Seville da Jamaica mostrou uma grande força, era apontado aí como um possível medalhista, porém na final o Noah Lyles, que na semifinal também teve um grande resultado, mostrou uma grande arrancada para a vitória, de novo ele conseguiu repetir na final e conseguiu a liderança do ranking mundial com a marca de 9,83, grande resultado do Noah Lyles, que na verdade é um especialista na distância de 200 metros, mas que vem se aventurando muito bem na prova de 100 metros. Assim como fez o Fred Kerley, que era o campeão mundial do ano passado, que ele era especialista na distância de 400 metros. Se Noah Lyles produziu esse resultado e conquistou esse título na distância aí de 100 metros, na qual ele não é especialista, podemos imaginar o que ele poderá produzir na final dos 200 metros, ou na prova de 200 metros, porque afinal ele não está na final, ele ainda irá disputá-la. Botsuana ficou com a medalha de prata com o Letsile Tebogo com 9,88, um resultado brilhante. O Tebogo não teve assim uma apresentação brilhante na semifinal, estava assim meio sem aparecer, meio paradão, conseguindo se classificar e tudo mais, mas na final realmente ele obteve um grande resultado. Faltou-lhe talvez um pouco de mais experiência, porque na hora de cruzar a linha de chegada ele cruza com o torso para cima. Ele poderia ter obtido um resultado melhor se ele curvasse, né, o seu torso para passar aí e quem sabe até chegar mais próximo do Noah Lyles e até brigar por uma medalha de ouro. O Tebogo tem 20 anos de idade, por volta disso daí, e tem um futuro brilhante. Muitos já o apontam como um futuro
Usain Bolt. É lógico, todo mundo fica esperando a repetição de um grande atleta, o surgimento de um grande atleta, para comparar com outro grande fenômeno, né, talvez fenômeno único da história das provas de velocidade nos Jogos Olímpicos, o jamaicano Usain Bolt. Falando em Jamaica, o Oblique-Seville fez 9,88, ficou na quarta colocação. Ele havia feito na semifinal 9,86, ou na eliminatória, não me lembro se foi na semifinal ou na eliminatória, ele havia feito 9,86, um resultado brilhante, mas correu mais travado na final e conseguiu esse resultado de 9,88. Curioso notar que três atletas cravaram 9,88, o Tebogo, o Jarnell Hughes, do Reino Unido, e o jamaicano Oblique-Seville. O Jarnell Hughes acabou sendo uma grata surpresa, ele estava com resultados muito fortes também, mas diante do Seville e do Tebogo não havia tanta expectativa assim. Mas Hughes obteve um grande resultado, se colocou entre os melhores e conquistou uma medalha de bronze, lembrando muito, né, os feitos do Linford Christie, que foi campeão olímpico nessa distância em 1992. O Christian Coleman, antigo campeão mundial, acabou ficando com 9,92, ficou apenas na quinta colocação, ali atrás ali dos outros três e do Lyles, e ele ficou revoltadíssimo depois que terminou a prova, né, não se conformou de ter ficado para trás. E os outros três competidores pareciam estar em outra corrida e fizeram tempos acima dos 10 segundos, o que demonstra que outros competidores, né, poderiam estar nessa final. Embora Ferdinand Omanyala já fez resultados na casa dos 9,7, né, também apontado aí como podendo chegar ao pódio, mas acabou decepcionando, se classificou meio que na repescagem por melhor tempo e tal, e realmente não se encontrou em grande forma para esse campeonato mundial. Aliás, o Omanyala tem isso, né? Ele vai para a competição, é tido como grande favorito, e os norte-americanos acabam o atropelando. Bem, aqui a foto da prova, a chegada, e o Noah Lyles, uma foto dele aí, logo após cruzar a linha de chegada. Então tivemos aí como registro o Fred Kerley, campeão mundial fora da final, e também o Marcel Jacobs, o campeão olímpico, que não conseguiu também chegar à final. O Bing Tiansun da China, a China também sem grandes competidores na prova, teve um bom destaque nos últimos Jogos Olímpicos, embora não tenha chegado ao pódio, né, o Bing Tiansun, mas aqui os chineses não produziram a evolução que apresentaram no ano dos Jogos Olímpicos. Aqui as provas classificatórias, né, dos melhores tempos, a Valerie Allman, que está dominando o lançamento de disco, a campeã olímpica, com 67,14, liderou a fase de classificação, à frente da Bing Feng da China e da Sandra Perkovic da Croácia, a Perkovic bicampeã olímpica, a Allman campeã olímpica nos últimos Jogos Olímpicos. A Marileide Paulino, da República Dominicana, liderou a fase de classificação dos 400 metros femininos, à frente da Kaczmarek, da Polônia e da Bolingo, da Bélgica. Os 400 masculino, a liderança do Havard Ingvaldsen, com 44,39, inclusive uma marca que foi recorde norueguês. E o Wade van Niekerk, da África do Sul, o campeão olímpico de 2016, inclusive com recorde mundial, retornando aos seus melhores tempos e à frente do Steven Gardiner, que foi o campeão olímpico nos Jogos de Tóquio. No salto em altura, 3 atletas empatados em 2,28, o Ryoshi Akamatsu do Japão, o Juval Harrison dos Estados Unidos e o campeão olímpico Mutaz Essa Barshin do Catar. Nos 400 metros com barreira, o Alisson dos Santos liderou a fase de classificação, à frente do Ludwig Vaillant da França e do Joshua Abuaku da Alemanha. Né? Lembrando que o Karsten Warholm, o Ray Benjamin dos Estados Unidos, medalhistas olímpicos, junto com Alisson dos Santos, também se classificaram para a fase seguinte. Aqui o atletismo feminino, os 100 metros, a Sha'Carri Richardson marcou a melhor marca da fase de classificação, com 10,92, nenhuma jamaicana aí aparecendo entre as três, mas lógico, as jamaicanas também muito fortes e realmente vão lutar por medalha. Aqui deixa eu corrigir, a Eva Svoboda. Aqui a prova
dos 100 metros. E vamos para outra. A prova dos 110 metros com barreiras. Prova dos 110 metros com barreira. Tiveram, né, a fase de classificação, a liderança do Grant Holloway com 13,18. O senegalês, o Louis François Mendy, foi o segundo colocado, um grande resultado para o Senegal. O Senegal que teve Amadou Diaba, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos dos 400 com barreira, em Seul, em 1988, chegando inclusive à frente do grande Edwin Moses, dos Estados Unidos, campeão olímpico em 76 e 84. E o campeão olímpico, né, de 2021, o Hasley Parchment, conquistando a medalha de bronze, conseguindo o terceiro melhor tempo com 13,30. Nos 1.500 metros femininos, a liderança da Faith Kipyegon com 3,55 e 14, Diribi Welteji da Etiópia com 3,55 e 18 e a Sifan Hassan, a grande Sifan Hassan, com 3,55 e 48 na terceira posição. 3 grandes atletas aí que irão se engolir nessa competição na final desses 1.500 metros femininos. Nos 1.500 metros masculino também a liderança do Yared Nuguse dos Estados Unidos, à frente do Abel Kipsang, e o Niels Laros da Holanda ficando na terceira colocação. O holandês que inclusive quebrou o recorde, estabeleceu um novo recorde nacional, mas não lembro se foi com esse 3,32,74 ou se foi na semifinal dos 1.500 metros. Isso iremos ver no outro vídeo. As finais, aqui um grande dia de competições, nada menos do que 6 finais, 18 medalhas distribuídas. A Maria Pérez conquistou a vitória na marcha de 20 km, à frente da Jemima Montag da Austrália e da italiana Antonella Palmisano, a campeã olímpica de 2021. No salto em distância, Ivana Vuleta da Sérvia foi a campeã à frente da Tara Davis dos Estados Unidos e da romena Lina Rotaru. No lançamento do martelo, Ethan Katzberg, do Canadá, foi a grande surpresa, conquistou a medalha de ouro, batendo o favorito, Wojciech Nowicki, da Polônia, e outro grande nome da prova, o húngaro Bence Halas, conquistou a medalha de bronze, né, a primeira medalha dos anfitriões. A Catarina Johnson-Thompson, que já foi campeã mundial em 2019, conquistou a medalha de ouro no heptatlo, uma disputa dramática contra a norte-americana Anna Hall, com a Anouk Vetter da Holanda ficando com a medalha de bronze. Nos 10.000 metros, o Joshua Cheptegei confirmou seu favoritismo, chegando à frente do Daniel Ebenio do Quênia e do Selemon Barega, o campeão olímpico, que ficou apenas com a medalha de bronze. E nos 100 metros tivemos a vitória no All Isles, à frente do Letsile Tebogo, colocou Botsuana no pódio, né, nessa prova, e o Jarnell Hughes do Reino Unido ficando com a medalha de bronze. Então, aí uma grande diversidade de países conquistando medalha nesse segundo dia de competições. Aqui o quadro de medalhas desse segundo dia de competições, com os Estados Unidos com 3 medalhas, uma de ouro, 2 de prata, em 3 provas, o Reino Unido com 2 medalhas, uma de ouro e uma de bronze, em 2 provas, e os demais países, todos eles com uma, Canadá, Espanha, Sérvia e Uganda, cada um com uma medalha de ouro, Austrália, Botsuana, Polônia e Quênia, cada um com uma medalha de prata, e com a medalha de bronze, Etiópia, Holanda, Hungria, Itália e Romênia. Ao todo, as 18 medalhas do dia foram distribuídas entre nada menos do que 15 países, o que demonstra uma grande diversidade no atletismo. Então, muitos países dominando aí e se destacando. No quadro geral de medalhas, né, dos 2 primeiros dias, os Estados Unidos, com um total de 6 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata, 1 de bronze, conquistou medalha em 5 provas. A Etiópia na segunda colocação, com 4 medalhas, 1 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze em 2 provas. O Reino Unido com um total de 3 medalhas, 1 de ouro, 1 de prata, 1 de bronze em 3 provas. A Espanha aparecendo com 2 medalhas de ouro, sendo, portanto, a segunda colocada nesse critério de medalhas de ouro. E também a Itália com 2 pódios, 1 medalha de prata e 1 de bronze. E medalhas de ouro para Canadá, Sérvia e Uganda. Medalhas de prata para Austrália, Botsuana, Polônia, Quênia e Suécia. O Brasil com a medalha do Caio Bonfim, ficando
né, marcando sua presença no pódio, a Holanda, a Hungria, a República Tcheca e a Romênia, todos eles com uma medalha de bronze. Ao todo, 30 medalhas acabaram distribuídas, 30 medalhas de 10 provas, acabaram distribuídas entre 18 países. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, do Projeto BENDIP, e espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos depois fazer a análise do terceiro dia de competições. Muito obrigado e até um próximo vídeo.